Bom, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a Manu aí pelo convite, aos amigos aí de Portugal, enviando o nosso abraço fraterno, caloroso, a todos que nos ouvem, a todos que acompanham essas nossas reflexões, aos amigos e amigas aí também de Londres, do Brasil, enfim, de toda parte, aqueles que estiverem nos acompanhando. Rogamos a Jesus que possa nos inspirar, possa nos iluminar, que possamos sentir esse sol espiritual de nossos destinos, que é o Cristo, o sol que está nascendo aqui agora, que a gente possa sentir essa luz a nos envolver, a nos embalar, que a gente sinta esse calor do seu amor, que nos envolve, que nos sustenta na caminhada, na jornada. É uma alegria mesmo termos essa possibilidade de estarmos juntos, vencendo e superando, né, as distâncias físicas, graças às tecnologias que hoje temos, as possibilidades que a internet nos possibilita, vencendo essas limitações e unindo corações para, em torno da doutrina espírita, podermos realmente receber essas luzes que o Consolador nos traz, resgatarmos a mensagem pura, simples, mas profunda do Evangelho do Cristo, para seguirmos adiante rumo ao roteiro aí que nos cabe trilhar, que Jesus nos deixou, e que corações como esse, o de Eurípides Barçanufo, também souberam trilhar, deixando para nós também esse rastro de luz que nos aponta para Jesus. Sempre que penso em Eurípides, sempre que penso na vida desse tarefeiro, do Cristo de há muito já, lembro-me ou imagino uma ponte que de fato nos conduz ao caminho, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Eurípides é para nós esse roteiro que nos leva até Jesus, que nos sustenta, que nos inspira, que nos abre horizontes, para que a vivência do Evangelho seja para nós realmente essa busca maior da nossa caminhada, do nosso roteiro. Então, amigos, agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade e que o alto possa nos inspirar a todos. O nosso mais sincero intuito com essas nossas reflexões é que, inspirados nesta vida, nós possamos trazer para a nossa experiência cotidiana um pouco mais dessa fé, dessa entrega, dessa disposição que a gente vê em Eurípides, em sua trajetória, que a gente possa trazer isso também para a nossa vida, para que o mestre possa contar com melhores instrumentos, com melhores servidores na sua seara. E para a gente iniciar a nossa reflexão, nós vamos voltar aqui ou recorrer a uma obra que é uma obra de Corino Novellino, chamada A Grande Espera. A Corina Novellino, chamada também de Mãe Corina, né, pelo pessoal que continua os trabalhos lá, foi a grande continuadora ali do trabalho no colégio, depois da partida de Eurípides. Realmente fez um trabalho muito valioso ali, né, de tocar, de seguir com aquele trabalho que havia sido iniciado pelo professor, pelos seus colaboradores ali. Teve um papel muito importante, portanto, e trouxe-nos essa obra psicografada, uma obra psicografada pelo espírito mesmo, Eurípides Barçanufo, ela que tinha ali também muita proximidade com Chico, quando iniciou a psicografia, ainda muito sem saber o que era, o que estava por vir, e o Chico, então, que diz, né, através de uma carta, Emmanuel dizendo que Eurípides psicografava uma obra por meio dela, essa obra que demorou muito para vir a lume, acho que ela começa essa psicografia ali na década de 50, mas a obra só veio a ser lançada na década de 70. Ela troca algumas cartas com Chico a respeito, depois ela envia essa obra lá para o Wallace, lá em Araraquara, grande continuador do trabalho de Caibá Schutel. Enfim, na década de 70, se não me engano, em 77 ou algo assim, está aqui no prefácio, essa obra vem a lume e ela conta-nos uma das existências, né, do professor, na época ali a obra foi lançada em 77, conta-nos uma das existências do professor na época do Cristo, um pouco antes ali, né, antecedendo a vinda realmente de Jesus, mas convivendo com ele ali, eles
até tem um encontro, é relatado aqui, um encontro de Jesus ainda muito jovem, que eu saiba é uma das poucas, ou a única obra, pelo menos que eu conheço, assim, de origem mediúnica, né, que traga de fontes mais seguras alguma referência sobre o período da juventude do Cristo. Aqui nós vemos Jesus, no momento que ele aparece na obra, por volta aí dos seus 15 anos, entre 14 e 16 anos, ele tem um contato aqui com o personagem principal, que é Marcos, que é o nosso querido Eurípides Barçanufo. Ele era, portanto, romano, né? Mas depois se torna um essênio, vai fazer parte ali da comunidade essênica, onde ele encontra Lisandro, um grande espírito também, que, segundo alguns, seria um conhecido personagem da doutrina espírita, do movimento espírita também. Mas, enfim, conta-nos, ou nos é relatado ali, aquele trabalho dos essênios como que preparando-se para o advento do Cristo. Fala-nos ali de como eles já tinham conhecimentos mais profundos em termos espirituais, conhecimentos da mediunidade, das forças da mente, enfim, a vida que eles levavam, uma vida austera, de muitas disciplinas, né, de muito esforço ali da vontade por vencerem a si mesmos. Enfim, nós temos todo um quadro de uma comunidade essênica e uma finalidade interessante que esse grupo tinha, ou que esses grupos tinham ali, de realmente se prepararem para o advento do Messias, para secundarem ele na sua obra, né? É interessante, muito interessante o relato. Nós vemos ainda que, apesar desses avanços, apesar de todos os conhecimentos que já tinham, eles têm a sua proposta de trabalho, de certo modo, modificada ali pelo Cristo, ainda jovem, adolescente, né? Alguns estudiosos, alguns pesquisadores ao longo dos séculos vieram a falar que Jesus teve essa interação com os essênios, que havia aprendido com eles. Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, e Kardec também vai dizer isso, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que, de fato, Jesus até teve um certo contato com os essênios, essa obra nos fala isso, mas não no sentido de aprender com eles, não no sentido de ser um discípulo, que, pelo contrário, mesmo na condição ainda de um adolescente, Jesus vai até esse grupamento para ensiná-los, para alterar ali determinados roteiros, para convidá-los a uma ação mais prática. Os essênios que viviam ali em povoados mais isolados, né, mais insulados, Jesus os convida a mudar um pouco essa dinâmica da vivência, indo mais para o trabalho junto aos sofredores, né? Saindo um pouco daquela excessiva austeridade exterior, as disciplinas ali mais ascéticas, aquela vida mais de insulamento, saírem mais para a dinâmica realizadora que o Evangelho justamente haveria de propor, né, depois. Então, eles encontram Jesus ainda adolescente, ele os prepara, ele os orienta, e depois a gente vai ver esses espíritos, Marcos, que é aqui nosso querido Eurípides, saem numa jornada ali, numa cruzada, né, pacífica por toda aquela região da Palestina, levando essas orientações aos grupamentos essênicos, mas também começando a preparar as bases para a recepção do Evangelho, mais ou menos naquele esforço que João Batista depois haveria de iniciar, inclusive João Batista também é mencionado na obra, o início ali da sua tarefa. Mas é muito interessante a gente fazer essa leitura, né, daquele contexto, entender melhor o que se preparava, o que estava acontecendo ali, antecedendo e mesmo ali no período contemporâneo da vida e da missão de Jesus na Terra. Então é muito interessante essa obra, fica aí a sugestão de leitura para quem ainda não a leu. É uma obra psicografada, como disse, pelo próprio Eurípides, pelas mãos da nossa querida Corina, que nos conta esse relato de uma existência sua há aquele tempo já. E aí a gente começa a ter uma dimensão mais clara de quem é esse espírito, de fato, Eurípides Barçanufo, quando percebemos que é um coração que já se vincula à obra do Cristo há muito tempo, desde aqueles tempos. E o livro também dá-nos a entender que ele teve ali reencarnações anteriores no seio daquele povo mesmo, muito provavelmente, pelo que parece ali,
juntamente aos essênios, que era um grupamento, né, mais antigo, que surge ali mais ou menos 2 séculos antes do Cristo, que tinha uma vida realmente muito voltada para o cultivo da alma, para o cultivo do espírito, né, de disciplinas, de vitória aí sobre si mesmos, de renovação íntima. Dá-nos a entender que ele já tinha tido uma existência nessa comunidade também, mas que vinha dando continuidade ali, justamente comprometido já com o Cristo, com esse governador, planificador espiritual da evolução no orbe. Quando o Cristo decide vir à Terra, espíritos como estes, né, Marcos dentre eles, se propõem também a vir junto ali para dar essa sustentação, para, digamos, dinamizar todo o trabalho que o Evangelho teria por fazer. E, como nós vemos nessa obra, ele tem ali um testemunho final já, ele acaba sendo martirizado, como diz a obra, o primeiro mártir da nova aliança do amor. Então ele é martirizado até mesmo antes de Estevão, né? Um martírio que é feito ali meias ocultas, né? Porque ele era de origem romana, teoricamente ele deveria ser levado por aqueles que o prenderam à justiça romana, mas eles fazem ali a oculta, mas a obra nos descreve ele como sendo esse primeiro mártir da nova aliança do amor. Não sabemos muito ao certo em que período se deu isso, mas pela data ou pela idade do Cristo e pelos desdobramentos que a obra vai nos apresentando, algo ali em torno da década de 20, né? Algo por ali, a gente já tem esse primeiro mártir dessa nova proposta, desse novo momento da humanidade com o Evangelho. Jesus ainda nem havia iniciado a sua missão pública, de fato, mas a gente já tem esses desdobramentos. Então, a gente começa a perceber a grandeza desse Espírito, o compromisso desse Espírito que remonta lá mesmo aos tempos de Jesus. E uma frase interessante que vai nortear nossa reflexão nesta manhã é uma frase que eu tirei aqui da obra mesmo, lá no capítulo 36, quando há o encontro entre Marcos, os demais essênios ali, na chamada Chácara das Flores, que era um local ali mais ao sul da Palestina, né, próximo ali de Hebron, onde eles desenvolviam alguns trabalhos, algumas atividades. Em determinado momento, a grande estrela, ou o jovem, o adolescente, que são os títulos que eles dão para Jesus nessa obra, né, vai visitá-los ali. É o momento que ele interage com eles, traz orientações para eles quanto às atividades que vinham desenvolvendo, enfim. Em determinado momento, ele volta-se para Marcos, que é aí o personagem principal, nosso querido professor Eurípides, e ele tem uma frase que me chamou muita atenção, que eu acho que é muito interessante a gente pensar nela para entender melhor esse espírito, né? A grandiosidade desse espírito, a tarefa que ele vem desenvolvendo aí desde então. O adolescente ali, né, a grande estrela, como Jesus é chamado na obra, ele volta-se para Marcos e diz assim: também vós, Marcos, tendes participado dos movimentos decisivos da evolução humana, colaborando paralelamente na obra ascensional do mundo e na própria iluminação. Então, olha que interessante essa frase, né? A gente vai passando assim a leitura e de repente os nossos olhos se prendem naquela uma frase que abre para nós todo um horizonte, todo um universo de reflexões, como aquela pérola, aquele diamante que está ali incrustado, que você consegue perceber a sua luz, a grandeza do que está ali contido, né? Foi mais ou menos o que a gente sentiu quando passou por essa frase, mais uma vez, que está no capítulo 36 da obra. Jesus, ainda adolescente, mas já na plena posse, né, da sua consciência espiritual, a gente vê os relatos do próprio Evangelho, quando Jesus ali com 12 anos já está dialogando com os doutores, Maria e José voltam para buscá-lo, né, ansiosos, preocupados, e ele já fala: eu já estou tratando dos negócios do meu pai. Então a gente vê um espírito, a condição do Cristo, um espírito puro, né, para o qual a matéria não impõe essas limitações que são tão comuns, corriqueiras a nós ainda. Então, desde a sua mais nova
juventude, né, desde a sua mais tenra adolescência, já era um espírito já profundamente consciente da sua missão, da sua tarefa, de quem era, do que havia vindo fazer. A gente vê isso no Boa Nova também, lá no capítulo 2. Jesus ainda muito jovem, já perfeitamente consciente da sua tarefa. Aqui também, então ele já está orientando esses companheiros ali essênios, Marcos entre eles, Lisandro, que era um dos líderes daquela comunidade também. E ele diz então para Marcos, certamente sondando o passado de Marcos e o futuro também desse espírito, né, que ele vinha participando dos movimentos decisivos da evolução humana, colaborando paralelamente, né, com a sua própria evolução, com a sua própria ascensão, como também na obra ascensional do mundo. Então, a gente acha, ou a gente vai entendendo que essa frase ela é muito descritiva desse espírito, Eurípides Barçanufo, especialmente quando a gente lança o olhar para a sua trajetória espiritual, segundo as informações que hoje temos, né, de algumas de suas existências, da tarefa que vem desenvolvendo desde então, a gente vai percebendo o quanto essa frase é realmente descritiva de quem é Eurípides Barçanufo, aqui chamado Marcos. Esse espírito que tem participado dos movimentos decisivos da evolução humana, da evolução no planeta, sob a orientação desse mestre, desse governador espiritual, que é Jesus. Grandes marcos, né, de desenvolvimento do pensamento humano, de desenvolvimento na humanidade terrestre, da compreensão da lei divina, desses marcos, por exemplo, que estão aí relacionados ao Evangelho, que estão aí relacionados a esse tronco, né, espiritual, de tradições espirituais ao qual nos vinculamos, com esses 3 marcos aí das 3 revelações, começando lá com Moisés, ou se quisermos remontar mais atrás ainda, lá com Abraão, Moisés, né, dando esse marco da primeira revelação, depois o Cristo, e por fim a doutrina espírita, o Consolador prometido, esses 3 marcos, esses 3 momentos mais importantes aí em termos de revelação espiritual, mas outros marcos aí no meio que a gente poderia colocar também, que vão ter a sua importância. Eurípides, esse espírito, vem participando desses movimentos, né? Colaborando com o Cristo, ou fazendo parte dessas falanges do Cristo, encarnando nesses momentos propícios para dar esse estímulo, né? Com a sua própria vivência, com a sua própria exemplificação, esse estímulo ao progresso humano. Nós não sabemos muito da sua trajetória para trás desta encarnação a que temos acesso aqui, como Marcos. Como disse, a obra dá-nos a entender que ele teve alguma encarnação anterior junto aos essênios também, ou pelo menos no seio daquele povo, né? Talvez algo vinculado aí com a primeira revelação, com os desenvolvimentos da primeira revelação, ali junto talvez aos profetas, ou enfim, a Moisés, não sabemos muito ao certo, mas certamente teve alguma vinculação ali, ele que tem uma admiração muito grande pelo profeta Isaías, como fica bem descrito na obra. Mas, a partir de Marcos, então, a gente já consegue fazer aí um traçado dessa trajetória espiritual, desse espírito, nesses movimentos decisivos da evolução humana, como Jesus aqui diz para ele. Um primeiro movimento, esse próprio, né, do advento do Evangelho, da vinda do Cristo, que ele veio secundar, então, preparar terreno nessa sua encarnação como Marcos, terminando aí, culminando a sua encarnação como Marte, divulgando já, né, preparando os corações para a ideia de que o Messias já estava encarnado, de que a grande luz já se aproximava, estava por brilhar, já semeando nos corações, arando os corações com esse trabalho que eles tiveram ali de divulgação, com a própria vida que já levavam, essa vida muito similar à de João Batista, né? Uma vida de austeridade, uma vida de disciplina, que tem aí já uma mensagem implícita. Eu gosto muito do capítulo 2 do livro Boa Nova, que nos fala um pouco da vida de João Batista, da sua tarefa como esse precursor,
E Humberto de Campos, lá no capítulo 2 do Boa Nova, vai nos dizer que João Batista era o símbolo dessa disciplina austera que antecede a espontaneidade do amor. Então, ele é aquele símbolo, é aquela mensagem que ecoa no deserto do nosso mundo interior, né? Ainda estéril de virtudes, de valores, ainda sem a água viva do amor. João Batista é essa voz que ecoa no deserto da disciplina que deve anteceder a frutificação, a florescência. Como é que vamos esperar os frutos luminosos aí, né, das virtudes, dos valores sublimes do Espírito, sem antes recorrer ao arado que rasga o solo da nossa alma, sem antes recorrer ao trabalho, ao esforço, né, que é preciso para preparar o solo da alma, para proteger as sementes, para lançar as sementes, enfim. Isso é o símbolo de João Batista. E é um pouco que a gente vê também aqui com os essênios na sua tarefa, né? Eles representam aquilo que João representa também. Endireitai os caminhos do Senhor. Renovai aí, preparai essas sendas, né? Tornai retas essas sendas, para que então o Cristo encontre espaço mais propício para se engrandecer em nossa alma. Então, João vem antecedendo para que depois o Cristo possa crescer em nós. Esse trabalho da disciplina, do esforço em si mesmo, no solo da alma, para que depois o Cristo possa realmente florescer e frutificar em nós. Então a gente já vê esse trabalho ativo dele aqui, secundando essa obra do Evangelho, preparando esse terreno. Mais uma vez recordando que o Cristo foi ter com eles, renovando alguns conceitos deles, alguns processos muito rígidos, muito inflexíveis que eles tinham no seio dos seus grupamentos. O Cristo renova um pouco aquilo. Aliás, a gente vê uma outra referência a isso também no Boa Nova, lá no capítulo 19, João Evangelista, por exemplo, conta que ele chegou a ter contato com alguns essênios e o mestre diz, olha, os essênios precisam renovar algumas coisas. E, de fato, a gente percebe isso a partir dessa obra A Grande Espera. Mas aí a gente já vê esse primeiro grande esforço de Eurípides nesses movimentos, pelo menos do que temos relatado, nesses movimentos decisivos da humanidade. Pois bem, termina essa sua primeira existência ainda muito jovem, como um Marte ali em Nazaré, nas redondezas de Nazaré, ele é martirizado. E depois nós temos já um segundo relato, uma segunda informação da sua próxima encarnação. Essa informação está na obra Eurípides, O Homem e a Missão. Quem nos traz ela é Emmanuel, e Corina Novellino registra ali. Eurípides retorna muito brevemente à experiência física para seguir, né, apoiando aquele desenvolvimento inicial do cristianismo, da mensagem do Evangelho. Ele tem, então, uma encarnação como um discípulo de Inácio de Antioquia, que, por sua vez, Inácio ali era pupilo de João Evangelista, né? Conta-nos Emmanuel que, ainda adolescente, esse discípulo, que era Eurípides de Inácio de Antioquia, o substitui ali nas pregações na região da Palestina, onde também trava contato com João e onde vem a ser também martirizado. Então, estamos falando em algo aí em torno de final do primeiro século, início do segundo século, que é a época em que vive ali Inácio de Antioquia. João, como a gente lembra, né, dos discípulos diretos do Cristo, dos apóstolos, foi aquele que mais viveu ali até os anos finais do primeiro século, porque João Evangelista também era o mais novo dos discípulos do Cristo, quando foi chamado por Jesus, muito provavelmente estava ali com menos de 20 anos, bem novo ainda, e ele vive por muito tempo, né? Foi o único dos apóstolos que não foi martirizado, à exceção de Judas também, né? Mas foi o único que não foi martirizado. Passou por processos dificílimos, né, de perseguição, foi preso, passou por torturas ali, mas acabou desencarnando já idoso. Ele que teve uma participação muito ativa na comunidade de Éfeso, para onde se muda depois juntamente com Maria. Mas, enfim, conta-nos Emmanuel, então, que Eurípides reencarna muito brevemente depois dessa desencarnação como Marcos e retorna como um pupilo de Inácio de Antioquia e tem uma atividade ali, uma presença muito ativa na Palestina, divulgando a mensagem do Evangelho, onde vem a ser também martirizado. A gente não sabe ao certo quem é esse discípulo de Inácio de Antioquia, embora tenhamos algumas pistas
que a gente precisaria aí fazer uma pesquisa mais acurada, mais depurada, para ver se realmente a gente consegue consolidar essa informação. Teríamos apenas pistas de quem teria sido ele, mas enfim, sabemos por Emmanuel, lá no Homem à Missão, que ele retorna para dar continuidade a esse processo de divulgação da mensagem do Cristo e do Evangelho. E aí a gente passa um pouco mais adiante, né, a uma outra encarnação sua, também muito próxima dessa como Inácio, o discípulo de Inácio de Antioquia, uma reencarnação que está ali citada numa obra magnífica de Emmanuel, que nos conta sobre esse cristianismo primitivo ainda, aquele cristianismo dos primeiros tempos, né, que até o 3º século ali era um cristianismo ainda muito puro, ainda muito vivo, naquela originalidade, naquela simplicidade do evangelho realmente vivo ali. Depois o cristianismo, como sabemos, começa a tomar outros rumos, começa a se mesclar a concepções muito humanas, enfim. Mas nós temos um relato no livro Ave Cristo, em que Eurípides ali comparece numa 3ª encarnação também de entrega, de fidelidade ao Evangelho do Cristo, na figura do escravo Rufo, que, mais uma vez, é martirizado por amor e por fidelidade a Jesus. Então, veja, nós estamos falando de um espírito que, em 3 encarnações muito próximas, né, participando ativamente desse que foi talvez um dos movimentos mais importantes da história da humanidade, com o advento do Evangelho, senão o momento mais importante da história, né, da evolução no orbe terrestre, com a vinda do próprio Cristo, ele participou ativamente com 3 encarnações muito próximas nesse tempo, e nas 3 sendo martirizado. Muito jovem na encarnação ali como pupilo de Inácio de Antioquia, a gente não sabe ao certo quando ele veio a desencarnar, se muito jovem ou não, quantos anos ele viveu, mas como Marcos ele desencarna muito jovem, como Rufo também, a gente vê esse espírito em 3 encarnações de doação, ao ponto de oferecer-se, né, em holocausto, em testemunho sacrificial pelo Cristo. Apenas para ilustrar, né, para contextualizar, creio que a maioria deve conhecer a história. Quem não conhece ainda, fica a sugestão, é uma história belíssima, é uma obra belíssima de Emmanuel. Essa obra Ave Cristo que nos trata, ou que nos fala ali sobre o cristianismo nas Gálias, né, nas Gálias lugdunenses ou em Lugdunum, que é aquela região ali de Lyon, que depois viria a ter um vínculo muito profundo, né, com a doutrina espírita. Inclusive, quando Kardec vai fazer uma viagem, uma visita a Lyon, ele leva consigo uma epístola de Erasto aos espíritas de Lyon, falando como a fé ali era viva. Ele relembra, inclusive, aqueles primeiros mártires de Lyon, aquela região que teve muitos mártires, porque as perseguições ali na região da França, ali em Lyon, foram muito intensas. Então ele lembra alguns daqueles mártires, Átalo de Pérgamo, Irineu de Lyon, Blandine e outros tantos. E ele fala, Erasto, através dessa epístola, que aqueles mártires seguiam apoiando, né, seguiam inspirando aquela comunidade espírita ali, aquele processo de revivescência do evangelho. Ele chega a ter uma frase muito bela, ele diz que, para Kardec, né, que se Paris era o cérebro do movimento, ali era o coração, ali estava o coração do movimento, resgatando justamente aquela fé que era viva naquela região. Então, não por acaso Kardec venha nascer em Lyon, como a fazer esse vínculo também com esse período do cristianismo primitivo, nessa que seria uma das propostas centrais do Consolador Prometido, de reviver essa mensagem do Cristo, resgatando, né, o exemplo desses que viveram o Evangelho até as suas últimas consequências na fidelidade e no amor. Então, conta-nos a obra Ave Cristo a história daqueles primeiros, ou daqueles cristãos ali naquela região. E Rufo era um escravo que estava vinculado ali a um dos personagens principais da obra, né, que é Tassiano, que era o filho espiritual do personagem principal da obra, que é Quinto Varro. E Tassiano ainda muito voltado, né, para o materialismo, nas paixões materiais, e num momento lá de loucura, ele resolve fazer com que todos os escravos de sua casa se curvassem diante dos deuses romanos. E muitos deles já eram cristãos, alguns recuam e realmente prestam ali adoração aos deuses romanos, mas
um deles, eles sabiam seria mais difícil, por causa da sua fidelidade, da sua proposta ali de realmente viver aquilo, e é o caso de Rufo, né? Eles até deixam ele preso por um tempo para ver se ele mudava de ideia, se ele se curvava, mas ele não se curva, e até para, enfim, né, mostrar para os outros quais as consequências de seguir aquele evangelho, de seguir aquele Cristo, eles resolvem então condená-lo à morte e colocam ele numa prova muito difícil, dificílima mesmo, porque ele tinha 2 filhas pequeninas ainda, sua esposa, e colocam ele entre o destino da esposa e das 2 filhinhas pequenas e o Cristo. Porque caso ele não renunciasse a Jesus, seriam elas vendidas, sabe-se lá para onde, para um mercador, e ele fica naquela angústia profunda, né? Aquela escolha, quando, enfim, aquele que haveria de comprá-la se aproxima e sussurra no seu ouvido, dizendo: fique tranquilo, eu sou também cristão. E aí ele realmente se entrega ao martírio, mantém-se fiel até o último instante, mesmo depois de sofrer ali, né, o flagelo físico e depois condenado aí à morte. Ele mantém-se fiel até o fim, entregando-se mais uma vez por amor a Jesus. E até uma fala dele que é muito bonita, quando ele está ali diante dos seus verdugos, está lá no capítulo 6 do livro Ave Cristo, quando ele diz assim: nossos corações feridos, como lenho atirado ao fogo, alimentam a chama do idealismo santificante que iluminará a humanidade. Então, olha que lindo isso. Ele que já por 3 existências vinha se colocando como esse lenho atirado ao fogo, mas esse fogo do Cristo, né? Aquele fogo sobre o qual Jesus havia falado lá atrás: eu vim trazer fogo à terra, e outra coisa não quero que ele se espalhe. É o fogo do amor, que levava esses corações a exemplos de tanta renúncia e de tanta entrega, que levava esses corações a se colocarem assim à disposição, como lenho atirado ao fogo, mas que alimentava não só o fogo material que lhes consumia muitas vezes os corpos, mas o fogo do ideal, esse sim inapagável, esse sim indestrutível, que há de purificar todas as paixões humanas, que há de consumir todas as impurezas humanas, esse fogo, essa chama que foi tão bem conduzida pelos mártires, desde aqueles tempos e depois também, essa chama que mantém a luz do Evangelho tão acesa ainda nesses tempos e cada vez mais acesa para conduzir a humanidade. Esse foi Rufo com seu testemunho, né? Ele prossegue dizendo: nossos filhos jamais estarão órfãos, porque ele pensava ali nas filhinhas, tutelados do Cristo no mundo, constituem herança abençoada de nossa fé, destinada ao grande futuro. Então, a gente vai vendo Eurípides sempre pensando nesse futuro, sempre nesses movimentos de vanguarda, como disse lá Jesus para ele, quando Marcos ainda, aquele que estava participando dos movimentos decisivos da humanidade. Então, a nossa fé é destinada ao grande futuro. A felicidade celeste habita conosco nos cárceres da terra. Nossos padecimentos são semelhantes às sombras ralas da madrugada, que se misturam à luz nascente de novo dia. Então, ele trabalhando pela aurora de um novo dia, de um novo tempo para a humanidade. É assim que a gente vai ver esse espírito. Eurípides Barçanufo, Marcos, Rufo, enfim, esse coração que vem trabalhando pelo futuro, nesses movimentos de vanguarda, fiel servidor do Cristo, que tem se consagrado a manter essa chama do Evangelho, desse ideal divino bem acesa para a humanidade. Então, sempre esse trabalhador do futuro, não apenas o trabalhador da última hora, mas também o trabalhador da primeira hora de um novo tempo. Esse tem sido Eurípides Barçanufo. Então, a gente vê 3 encarnações, pelo menos daquilo que temos notícia, naquele movimento, né, de difusão do Evangelho, de consolidação em bases indestrutíveis da mensagem de Jesus, que fez com que ela chegasse até os nossos tempos. E aí, nós não temos muitas informações
depois aí da existência de Rufo, uma informação que vamos ter, que está naquele livro, particularmente acho muito interessante, prefácio até do nosso querido Honório Onofre de Abreu, Chico, Diálogos e Recordações, que traz ali recordações, né, informações de Arnaldo Rocha, que foi esposo de Meimei na última encarnação, grande amigo do Chico, que coordenou com ele ali as atividades, né, no grupo Meimei, lá em Pedro Leopoldo, que produziu obras valiosíssimas, como Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Nesse livro de relatos de Arnaldo Rocha, em determinado momento, lá no capítulo 21, ele nos vai falar de uma encarnação de Eurípides Barçanufo no seio do franciscanismo, junto ali a Francisco de Assis, naquele movimento tão importante que nós temos na Idade Média, ali no século XII, XIII, de resgate da mensagem de Jesus, de resgate daquele evangelho puro lá da origem, né? Francisco vai e reconstrói a minha igreja, não a igreja material, não a instituição no mundo, mas a igreja o sentido da vivência do evangelho. Então, o franciscanismo, a missão de Francisco de Assis, como Emmanuel nos fala também lá no livro A Caminho da Luz, era justamente essa, de voltar à fonte, tanto que ele propõe como vivência da ordem, né, e dos seus seguidores, o evangelho ipsis literis, o evangelho na sua pureza. Era essa a regra da ordem. Ele selecionou ali as frases do próprio Cristo, as passagens do próprio evangelho, e propôs isso para eles como elemento norteador. Então, Arnaldo Rocha ali nos fala de um diálogo, certa feita, que teve com Chico, né, com Emmanuel, o benfeitor espiritual, em que Emmanuel teria então revelado que Eurípides teve uma encarnação no seio ali também do franciscanismo, na época ali de Francisco de Assis, auxiliando, né, Francisco de Assis nesse processo de resgate. Como sabemos, até um livro bonito também do Miramês, né, que nos fala um pouco dessa trajetória de Francisco de Assis, que é o mesmo João Evangelista. Ele veio ali com um grupamento de espíritos, né? A gente poderia citar alguns, o próprio Frei Leão, que era um espírito muito próximo a ele, a gente cita Antônio de Pádua, que foi também um franciscano, e diz-nos aí, Emmanuel, que Eurípides Barçanufo estava nesse conjunto dos espíritos que tinham essa tarefa. Então, mais uma vez, relembrando a frase de Jesus, né? Participando dos movimentos decisivos da evolução da humanidade, especialmente dos movimentos vinculados a esse pensamento ou a esse desenvolvimento, né, do Evangelho do Cristo, a essa abertura, essa renovação do pensamento humano no que diz respeito às leis divinas, ao entendimento de Deus, à vivência realmente do Evangelho. Então, Eurípides vem também nesse momento do franciscanismo com essa proposta de resgatar o Evangelho nessa sua simplicidade, nessa sua pureza mais originais. Então, a gente vê ele participando de mais um desses movimentos decisivos. Como a gente sabe, o franciscanismo teve um impacto muito grande, teve uma proposta, né, um alcance muito importante de renovação do pensamento e segue ainda hoje influenciando, né, o pensamento cristão de um modo geral, a repensar aí muitas das práticas, daquilo que é o cerne da vivência cristã. Enfim, essa é uma encarnação que nós temos notícia dele, e depois avançamos um pouco mais no tempo para uma outra encarnação sobre a qual temos notícia, está inclusive relatada numa das obras de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Tormentos da Obsessão. Lá no capítulo 9, é relatado lá um diálogo acerca ou em torno da figura de Eurípides Barçanufo, em que o doutor Inácio ali fala sobre a encarnação de Eurípides lá nas Gálias, quando foi Marte, mas fala depois de uma encarnação sua, uma das últimas que temos notícia, ali já preparando o terreno para o advento do próprio Espiritismo, do próprio Consolador, quando ele reencarna em 1741 em Zurique, na Suíça, na figura de Johann Caspar Lavater, ele que era pastor, teólogo, né, filósofo, poeta, enfim, pastor da igreja zwingliana, que é um ramo, né, da reforma protestante ali na Suíça, que derivou ali do trabalho de Ulrich Zwingli, né? E ele que teve um papel muito importante, né, de resgatar o pensamento cristão, de desentranhar a figura do mestre
dos símbolos do Novo Testamento, das concepções mais tradicionais que haviam sido desenvolvidas em torno de Jesus. Ele que foi amigo de Goethe por um certo período, ele que foi muito amigo de Pestalozzi, inclusive na biografia que nós temos de Allan Kardec, né, feita lá por Zeus Van Tuyl e Thyssen, nós temos lá o relato dessa amizade entre eles, entre Pestalozzi e Lavater, e ele que teve uma vida realmente muito aplicada, uma vida de uma vivência muito dedicada do Evangelho, que veio a desencarnar em 1801 em decorrência ali do processo de invasão, né, da Suíça pela França. Ele que foi ferido nesse processo, tentando pacificar ali os ânimos, ele acabou sendo ferido e veio a desencarnar em 1801. Mas não sem deixar um legado muito valioso e muito importante para a doutrina espírita. Legado esse que foi ser resgatado depois por Kardec em 1868, quando nós temos ali Kardec inserindo na Revista Espírita de março, de abril e de maio de 1868, as cartas de Lavater, cartas essas trocadas com a imperatriz da Rússia na época, também com o imperador Paulo I, a imperatriz Maria Feodorovna, em que ele trata praticamente da doutrina espírita. É fantástico a gente ler as cartas, assim, quando a gente vai vendo, a gente tem até um seminário, está no canal do NEC Paulo de Tarso, sobre essas cartas de Lavater, os comentários que Kardec tece sobre essas cartas. Depois Kardec evoca o próprio espírito de Lavater para comentar sobre essas cartas, mas é incrível, é realmente fantástico a gente ver que mais ou menos ali 60 anos antes, né, de Kardec lançar o Livro dos Espíritos, em 1857, em 1798, que é a data dessas cartas, nós vemos ele já tratando de conceitos como mediunidade, perispírito, vida no mundo espiritual, de uma maneira assim tão clara que a gente fica realmente muito impressionado. Então a gente vê esse espírito que pertencia ali a uma outra corrente, né, que estava ali vinculado ao cristianismo, mas que já trazendo para nós bases, já trazendo, digamos assim, os princípios fundamentais que o Espiritismo viria a trazer 60 anos depois. E Kardec resgata essas cartas em 1868. E olha só que interessante. Essas cartas ficaram meio que esquecidas lá na Biblioteca Imperial de São Petersburgo e elas foram publicadas justamente em 1858. A gente vê que não é por acaso, né? Ele mesmo, Lavater, vai dizer que esteve por trás aí desse processo, de fazer com que essas cartas chegassem até Kardec. Mas veja só, o Livro dos Espíritos é lançado em 57, essas cartas são descobertas e publicadas em 58 e chegam até as mãos de Kardec em 68, quando ele então as insere na Revista Espírita e traz comentários falando do mais alto interesse que aquelas cartas despertavam. Nós temos ali Lavater, nós temos Eurípides Barçanufo, preparando mais uma vez o terreno, contribuindo mais uma vez para esses movimentos decisivos, como disse lá Jesus para ele, quando Marcos ainda, 1800 anos atrás, 1700 anos atrás, participando desses movimentos decisivos da humanidade. E, naturalmente, depois, né, o retorno dele, como Eurípides Barçanufo, então, dando prosseguimento a essa tarefa de vivência, de consolidação da doutrina espírita, especialmente aqui em terras brasileiras, num momento difícil, em que o espiritismo ainda sofria muitas perseguições, em que o ser espírita era tão mais difícil, mas a gente vê esses espíritos que vieram a dar esses fundamentos, né, com seu testemunho, com a sua coragem, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caibá Chuton, que não por acaso foram escolhidos, enviados aqui a essa terra do Cruzeiro para dar essas bases sólidas para o espiritismo aqui no Brasil. A gente vê Eurípides dando continuidade a esse seu movimento, a esse seu esforço de realmente participar desses movimentos na fidelidade a Jesus, na entrega verdadeira e sincera a Jesus. Né? A gente vê ele no diálogo com Kardec, quando Kardec evoca Lavater, né, para conversar sobre as suas cartas, a gente vê a lucidez desse espírito, o quão realmente ele já pensava
muito além. A gente vê um grande espírito, ele tem até uma frase muito bonita nesse diálogo com Kardec, em que ele diz assim, né? Está na Revista Espírita de maio de 1868. Ele diz: o espiritismo é uma palavra tão vasta, tão grande por tudo o que contém, que me parece que um homem que pudesse compreender toda a sua profundeza não a poderia pronunciar sem respeito. Então, olha que lindo isso, né? O espiritismo é uma palavra tão vasta, tão grande por tudo que ela contém, por tudo que ela encerra, que quem quer que tenha compreendido a grandeza dessa ciência do infinito, que é como a define, que é como define o espiritismo próprio Kardec, não pronunciaria essa palavra sem respeito. Não estaria vinculado a essa doutrina, a esse movimento, sem ter a consciência da dimensão da responsabilidade que nos cabe perante essa doutrina, perante isso que recebemos, perante esse movimento que resgata para nós o próprio Evangelho do Cristo, o Evangelho redivivo. Então, olha a consciência desse espírito que a gente vê traduzida essa consciência na vida de Eurípides Barçanufo, na sua entrega, na sua aplicação. Viveu apenas 38 anos, aliás, parece ser recorrente, né, na trajetória desse espírito, vidas mais curtas. No caso de Lavater, ele viveu um pouco mais, mas muitas das suas existências aí foram bem curtas, mas altamente profícuas, né? Altamente produtivas, porque é um espírito que realmente aplica-se em aproveitar o tempo, em multiplicar os talentos recebidos e converter isso em vivência, em aplicação, em produção para a luz, para o bem, para a verdade. Esse tem sido Eurípides Barçanufo. Então, para ele o espiritismo é isso, é essa grandeza, é esse infinito que se nos abre, que nos inunda de luz e que nos convida ao trabalho. É o Evangelho do Cristo que retorna ao nosso coração, inflamando, né, essa chama divina do ideal superior que deve alimentar todas as nossas realizações. Poderoso é esse sol da verdade do Evangelho, da doutrina espírita, que vai diluindo aí, que vai desfazendo todas as sombras, todas as brumas do caminho, das dúvidas, das inquietações, das paixões, vai tirando tudo isso e abrindo para nós horizontes vastos de grandeza, de beleza que nos cabe desenvolver, que nos cabe trazer para o mundo, principalmente através da nossa vivência, né? Eu recordo aqui de uma mensagem dele que eu gosto muito, através do Valdo Vieira, que está no livro ali O Espírito da Verdade, né, que é uma parceria entre o Chico e o Valdo. No capítulo 12, Eurípides traz uma mensagem chamada Em Plena Era Nova. Então, Eurípides é esse espírito que trabalha aí entre eras, né? Ele marcando ali a mudança daquela era da antiguidade ali, da Idade Antiga, com o advento do cristianismo. Ele teve muito envolto ali com aquele processo, depois com a mudança aí da Idade Média para a Idade Moderna também, na sua atuação ali como Lavater, bem naquele contexto de muitas mudanças na Europa. É um espírito entre eras, intereras, é um espírito que tem trabalhado nessa construção de novas eras, especialmente da nova era, do novo tempo para a humanidade. Então, nessa mensagem chamada Em Plena Era Nova, ele diz assim que o espiritismo, né, a rasgar-nos para as nossas mentes ainda entorpecidas, ainda acanhadas, vastos ou largos horizontes de idealismo superior, ele nos impele a prosseguir para frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada a construir o seu porvir de triunfos nos conclama ao trabalho. Então, mais uma vez, esse espírito falando aí de renovação, de futuro, desse trabalho de vanguarda, da construção de novos tempos. E como o Espiritismo nos conclama isso. Como ele nos abre esses horizontes assim tão vastos, ele nos convida a estar nesse movimento de vanguarda, de sermos artífices com Jesus desses novos tempos, desses novos dias, desse novo dia para a humanidade. Então a gente vai reparando algumas palavras que a gente vai vendo sempre muito associadas a Eurípides, nessas mensagens que a gente trouxe, né, lá como Rufo, como Marcos, como Lavater, palavras como futuro, como aurora,
como novo dia, nova era, como vanguarda, enfim. A gente vê um espírito comprometido com essa construção sempre do amanhã, com esse trabalho ingente, com esse trabalho de esforço, de entrega, para dar as bases, né, de novo tempo, de novos valores morais, de novos horizontes. E é nesse sentido que nós resgatamos uma mensagem de nosso querido Eurípides Barçanufo, através agora da psicografia do nosso querido Chico, mensagem essa que está no livro Doutrina e Vida, lá no capítulo 2. É uma mensagem de Eurípides Barçanufo aos ceareiros da verdade e do bem, em que ele diz assim: o espiritismo cristão, então o espiritismo vinculado aí, né, ao evangelho, à mensagem do Cristo, é a porta de luz que se abre à humanidade. Então, mais uma vez, é um movimento renovador, é uma nova porta de luz, novos horizontes que se nos abrem ao pensamento, que se abre aí à humanidade. Nessa proposta de resgate do Evangelho do Cristo, de explicação da mensagem de Jesus e de ampliação do nosso entendimento da vida, do universo, pela revelação dessas leis espirituais, dessas leis morais que nos regem a todos. E aí ele prossegue dizendo um pouquinho mais adiante: falando-vos, guardamos a impressão de endereçar a palavra às fileiras da frente, àquelas que sustentam as lutas mais ásperas, que sofrem o mais perigoso assédio das forças das trevas. Porque, naturalmente, aqueles que se portam nas fileiras da frente, aqueles que se colocam realmente como ceifeiros, ceareiros do Cristo, contribuindo com ele nesses movimentos regenerativos e renovadores da humanidade, são os que vão lidar com as maiores lutas. O mestre mesmo já havia alertado lá atrás que os seus discípulos seriam aqueles que encontrariam as perseguições, as dificuldades no mundo e também das forças espirituais que ainda laboram contra o progresso do mundo e das consciências. Aqueles que vão nas linhas de frente de trabalho, de dedicação, são os que haverão de encontrar maiores dificuldades, mas também maior sustentação. E Eurípides tem sido sempre, vem sendo sempre esse das linhas de frente. Né? Quantas vezes martirizado, perseguido, incompreendido lá atrás, quantas vezes trabalhando intensamente nessa linha de frente com Jesus. E ele conclama-nos, portanto, através dessa mensagem, a que busquemos esses postos de serviço, essa fidelidade. Me recordo da própria orientação do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, lá no item 5, os obreiros do Senhor, quando ele fala, né, conclamando-nos ao serviço, a que vençamos quaisquer melindres, quaisquer suscetibilidades, quaisquer, enfim, quaisquer coisas menores, para nos colocarmos realmente entregues à obra, para que a obra, a causa, seja maior do que os nossos caprichos, do que as nossas particularidades, o nosso orgulho, a nossa vaidade, enfim. Lá o Espírito de Verdade diz: aos que forem fiéis, aos que não recuarem diante do trabalho, a esses serão dados os postos mais difíceis. Então, olha que entendimento diferente. Qual é o prêmio, qual é a retribuição àquele que se mantém fiel, àquele que não recua? Os postos mais difíceis. Porque é aí que está a glória do discípulo, né? É aí que está a oportunidade bendita. Quanto mais fidelidade, quanto mais entrega, mais desafios, mais luta, mais convite à renúncia, ao sacrifício. Isso tem sido Eurípides Barçanufo. E por isso ele se acende para nós como essa luz que vai à frente, né? Como essa luz que nos aponta a Jesus, porque ele tem sido esse que não tem recuado e que por isso tem recebido esses postos difíceis, mas também luminosos de condução dos nossos caminhos, né? De condução dos discípulos aí de Jesus, dos quais ele tem ido aí à frente. E aí, mais adiante, ele diz que foram inúmeras as escolas chamadas a servir a Jesus, mas que muitas delas se perderam no sectarismo, nas disputas, nas discussões infindáveis, intermináveis, muitas vezes distanciadas da exemplificação. Mas que com a doutrina espírita somos chamados mais uma vez a servi-lo,
mas agora prescindindo, né, desses elementos exteriores, focando efetivamente na exemplificação. Por isso ele diz assim: muitas dessas escolas, ou em muitas das nossas experiências pretéritas, procuraram Jesus através das dissensões e da separatividade, como se não bastassem quase 2000 anos de ódio sanguinolento e separação entre as criaturas de Deus. A nossa tarefa é mais alta. Propomos-nos a atender ao chamado do Mestre através de nossa própria renovação. Buscamo-lo acendendo a nossa luz interior, para que a nossa existência se constitua em pregação viva do Evangelho da redenção. Fazermos cartas vivas, como ele o fez, como ele tem sido, desde há 2000 anos aí, na divulgação do Evangelho da redenção. O triunfo integral, diz ele um pouco mais adiante, ainda permanece à distância. Até lá, é preciso subir o Calvário, negando a nós mesmos e suportando a gloriosa cruz. Mas, mais adiante, ele prossegue: lembrai-vos dos companheiros dos tempos apostólicos, nos quais ele mesmo está incluído, né? E segue aí a nos amparar. Lembrai-vos desses companheiros. Eles não morreram. Ressurgem das catacumbas distantes para falar-vos da necessidade de servir até o fim. Eurípides segue vivo, atuante, como ele mesmo diz, né? Invisibilidade não significa ausência. Jamais os sintais sozinhos na luta, porque esses mártires, esses companheiros dos tempos apostólicos, Eurípides mesmo, voltam para além do túmulo, né? Vencendo esses véus e essa barreira dos sentidos, voltam para nos dizer que é preciso servir até o fim, que é preciso sermos fiéis e servirmos agora a Jesus não mais apenas no âmbito das discussões, do intelecto, buscando sim a fé raciocinada, a verdade que dissipa toda sombra, mas, acima de tudo, acender a luz do amor na renúncia, na entrega, na vivência da caridade até as últimas consequências. Por isso ele diz: vigorosas energias fluem para vós outros de mais alto. É preciso não desanimar. O futuro pede o nosso esforço supremo. Mais uma vez, esse espírito intereras, esse espírito que tem trabalhado nesses grandes movimentos regenerativos, nos falando do futuro, do porvir, da construção do amanhã, da qual ele tem tanto participado, nos conclamando também agora a participar, a aliar esforços para que juntos venhamos a colaborar, não mais apenas como trabalhadores da última hora desse antigo dia da humanidade, mas já também como trabalhadores da primeira hora de um novo tempo, trabalhadores da aurora de um novo momento, de um novo dia para a humanidade. Esse tem sido Eurípides, que a sua luz, que a sua vida possa nos inspirar para que venhamos também como ele a entregar, de fato, a nossa vida, as nossas mãos, a nossa boca e o nosso coração, para que Jesus nos possa utilizar na construção desse amanhã de bênçãos e de luzes que tanto ansiamos. Que Eurípides seja para nós essa ponte até Jesus e que ele nos abençoe e nos inspire sempre na caminhada. Muita paz e muita luz para todos.